Eu lembro desse dia já, né, a caminho de Brasília, eu fui sozinha para a entrevista. Hoje, isso era uma das coisas que eu faria diferente, eu não abriria mão de ter um fotógrafo junto, de ter, outra pessoa. Acho que foi arriscado, né, eu ter ido sozinha. Eu tinha 26 anos, né, na altura, né, era uma jovem repórter de 26 anos indo sozinha para casa de um torturador, né, ex-chefe do DOI-CODE de São Paulo. Eu nunca tinha estado em Brasília, eu saí de manhã, não havia muito tempo, assim, então eu lembro que eu queria passar ali no Planalto Central, conhecer, e foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu parei, passei e percebi como Brasília é uma cidade difícil para pedestre, né, e logo depois chamei um táxi ou um Uber e fui para casa dele. E eu me lembro que o meu primeiro impacto, assim, foi da região em si, né, que é uma região nobre de Brasília. A casa era uma casa muito bonita, me chamou muita atenção que essa casa tinha um muro de vidro, ou seja, um muro de vidro transparente. Tudo que a vida, né, e a conduta daquela pessoa, daquele personagem, né, histórico não era. E cheguei logo depois do almoço, assim, acho que era por volta da 1 hora. Essa voz é da jornalista Cleide Pereira e essa cena que ela está descrevendo aconteceu há mais de 10 anos. Foi no fim de fevereiro de 2014. Você vê que ela ainda lembra muito bem dos detalhes, né? E não é difícil entender por que é que ela lembra. Quando ela chegou naquele muro de vidro, aquele muro transparente, ela sabia que lá dentro, quem estava esperando ela era o mais célebre torturador da história do Brasil. A Cleide estava ali para entrevistar o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o coronel do Exército que, como ela disse, foi o comandante do DOI-CODE de São Paulo, um dos aparelhos repressivos mais violentos e sanguinários da ditadura militar. Um lugar onde dezenas de pessoas foram assassinadas e centenas foram torturadas. E o coronel Ustra não só chefiou esse lugar, como participou ativamente de muitas sessões de tortura. Não por acaso, ele é o grande herói do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele e de muita gente da extrema-direita. Era esse homem que a Cleide ia encontrar naquela casa de muro transparente. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, e nesse episódio, eu nem sei se eu devia dizer isso, mas de certa forma a Cleide vai te levar para dentro daquela casa e te contar todos os bastidores de uma entrevista tensa do início ao fim. Uma entrevista que foi publicada em 2014 no jornal Zero Hora e recentemente no livro Confissões de um Torturador, com a íntegra da conversa e os bastidores também. Uma entrevista que logo no começo teve uma pergunta muito contundente, que ao longo de 2 horas e meia teve vários questionamentos muito duros e que terminou com uma cena até difícil de compreender, uma cena que depois eu vou querer saber o que é que você acha, mas para mim, sinceramente, pareceu um pedaço de um filme de terror meio surrealista. A gente vai chegar lá, mas antes eu quero que você conheça melhor a Cleide. Então, eu me chamo Cleide Pereira, eu decidi ser jornalista com 12 anos de idade, depois de ter feito um curso de locução e apresentação em rádio, na cidade em que eu nasci e onde eu morei até os meus 16 anos. É uma cidade no oeste de Santa Catarina, que se chama Maravilha, e então eu nunca tive plano B, sempre pensei em ser jornalista. Meu sonho era trabalhar na rádio da cidade e não passei nem perto, né. Eu saí de Maravilha para trabalhar como empregada doméstica em Porto Alegre. Eu tinha 16 anos, então eu entrei num ônibus com 2 malas, né, e muitos sonhos. Eu venho de uma família, né, minha mãe, trabalhou 20 anos num frigorífico, né, foi operária a vida toda, meu pai é agricultor. E lá, então, eu terminei o ensino médio e fiz o Enem. E me candidatei, acho que era o segundo ano do ProUni, então eu também sou cria do ProUni, né.
A Cleide fez faculdade de jornalismo em Porto Alegre, começou a fazer estágios, trabalhou num portal de notícias voltado para a comunicação e depois foi repórter de jornal, no Correio do Povo e na Zero Hora. Foi na Zero Hora que ela fez a entrevista com o Ustra. E aí na Zero Hora, então, foi a minha última experiência, assim, como redação, e depois em 2017, eu me mudei para Lisboa, então eu moro em Lisboa, né, em Portugal, há 8 anos, e aqui eu trabalhei inicialmente como freelancer, fazendo alguns trabalhos para o Brasil, e agora, nos últimos 2 anos, eu estou bolseira, né, como eles chamam aqui, de doutoramento. Então eu faço um doutorado em Sociologia, e o meu projeto é sobre violência obstétrica envolvendo mulheres imigrantes. Não deixa de ser também, de ter esse olhar jornalístico, narrativa, porque são entrevistas e são relatos, né, de vida das pessoas cruzando imigração e as experiências de parto. Pronto, agora que você já conhece melhor a Cleide, vamos voltar lá para 2014. Depois de 2 anos e 7 meses de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade entregou o relatório final. Foram confirmados os nomes de 434 vítimas que morreram ou desapareceram durante a ditadura militar. A comissão que investigou violações de direitos humanos na época da ditadura tinha sido instalada em maio de 2012 e finalizou as suas atividades em dezembro de 2014. A entrevista da Cleide com o Ustra aconteceu em fevereiro de 2014, alguns meses antes da entrega do relatório final. A Comissão Nacional da Verdade estava finalizando os seus trabalhos, né? O Ustra, ele tinha sido ouvido em 2013, na verdade foi uma tentativa de ouvi-lo, né? Porque ele já chegou no depoimento com um habeas corpus para ele não falar. O Ustra ficou em silêncio na maior parte das perguntas e em alguns poucos momentos ele não se conteve, pegou o microfone, esbravejou, negou todos os seus crimes, negou que pessoas tenham sido assassinadas na sede do DOI-CODE e no fim da sessão ele chegou a bater boca com o vereador Gilberto Natalini, que na época do regime militar foi uma das vítimas das torturas do coronel. O coronel negou e houve nova discussão. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de bem. O senhor é torturador terrorista. O senhor é. E foi nesse contexto, então, que eu via uma notícia de uma movimentação de um dos processos em que ele era parte, né? Só lembrando, de novo, a Cleide trabalhava na Zero Hora, o maior jornal do Rio Grande do Sul. E o jornal, ele havia recém-inaugurado uma sessão chamada Com a Palavra. Seria uma sessão de entrevistas mais aprofundadas para a edição de domingo. Os repórteres começaram a levantar possíveis nomes para essas entrevistas. Nesse momento, então, eu acabei por sugerir o nome do Ustra, entre, né, os tantos da minha lista. Claro que tinha o desafio, ou seja, o Ustra não era uma pessoa que dava entrevistas. E quando o nome foi aprovado pelo jornal, o primeiro desafio foi conseguir o contato dele, porque não é um contato que todo mundo tem na agenda, né? E a Cleide encontrou esse contato numa velha e conhecida amiga dos jornalistas. Na lista telefônica, que talvez as atuais gerações nem, né, não tenham muita ideia de como é que funcionava, que a gente tinha aquelas telelistas, né, e o impresso normalmente era o que ficava, eu lembro até hoje das redações em que eu passei, ficava embaixo dos computadores para deixar, né, mais alto. Você que está ouvindo, se você não tem idade para saber o que é uma lista telefônica, era um catálogo impresso gigantesco com centenas e centenas de páginas que tinha simplesmente o nome e o número de todas as pessoas da cidade que tinham um aparelho de telefone. Telefone fixo, né? Não era celular. Mas em 2014, a Cleide consultou já na versão online. Consegui o contato na telelista, né? Fazendo uma pesquisa na internet. E assim que eu fiz a primeira tentativa, atendeu a empregada da casa, do Ustra, confirmando que era da casa dele, mas que no momento ele não estava, pedindo para eu retornar a ligação. E depois eu passei, durante muito tempo, algumas semanas, sempre conversando com a esposa do Ustra, a Maria Joseíta. A Maria Joseíta vai ser uma personagem importante nessa história, tá? Inclusive porque ela é a protagonista daquela cena final da entrevista, a cena meio surreal que eu citei na abertura. Naquela negociação, a Joseíta falou para Cleide que o Ustra tinha topado pensar em aceitar. O que já é um grande
espaço, porque ele normalmente recusa as entrevistas, né. Aí começou a cair a ficha, para usar mais uma expressão telefônica antiga. E se você não sabe o que é uma ficha telefônica, aí você procura no Google, no ChatGPT, senão isso aqui também vai virar um dicionário de expressões antigas. Enfim, começou a cair a ficha do que ia acontecer e o dilema ético envolvido. É certo abrir espaço no jornal para um torturador falar? A Cleide era uma jovem repórter de 26 anos, ela estava ali mergulhada na pesquisa. Quanto mais, eu tinha essa dimensão do que de fato ele tinha feito, né, das coisas que ele era acusado, dos depoimentos, né, das vítimas, mais vinha esses dilemas éticos, né, bom, primeiro uma questão acho que até psicológica, né, de como é que eu vou ter coragem de entrar na casa dessa pessoa, cumprimentar essa pessoa, né, sentar no sofá da casa dela e entrevistar. E num momento de maior dúvida, eu lembro que eu fui conversar com o seu Jair Krischke, que é quem assina o prefácio do livro. Ele é presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, né, é uma organização que existe desde os tempos de ditadura, né, desde 1976, se eu não me engano, e ele é conhecido, é um nome reconhecido internacionalmente, né, e inclusive conhecido como caçador de torturadores. Na época da ditadura ele ajudou a salvar 2.000 pessoas, né, com a rota de fuga pelo Rio Grande do Sul, Uruguai. Eu fui até encontrar pessoalmente o seu Jair e ele me encorajou. Disse que eu não tinha noção da importância do trabalho que eu estava fazendo, que essas pessoas nunca falavam e que cada oportunidade deveria ser aproveitada. Então aquilo de certa forma me tranquilizou, assim, eu, né, relembrei o porquê, né, qual é o papel do jornalismo, que o nosso papel é ouvir, né, é coletar essas informações. Tem essa coisa meio quixotesca da busca pela verdade, né. Então eu fui muito movida por isso, eu achava que em algum momento ele poderia deixar escapar alguma coisa, que de fato foi o que acabou acontecendo, né. Pois é, ele deixou escapar e a gente daqui a pouquinho vai saber. Não é que eu tô querendo fazer mistério não, tá? Você que tá escutando, você já sabe que essa entrevista aconteceu. Se ela não tivesse acontecido, não existiria o livro, não existiria esse episódio. Mas eu tô dando uma ênfase para essa parte inicial da negociação, porque aqui tem um momento muito marcante. Nessa tentativa de convencer o Ustra, a Cleide decidiu comprar o livro dele, que ele lançou em 2006, chamado A Verdade Sufocada. Que é um nome bem sugestivo também. E é um livro de quase 700 páginas, é a fonte ideológica da extrema-direita, era esse livro que era a Bíblia, né, que o Bolsonaro andava com ela para cima e para baixo na Câmara dos Deputados, e, enfim, depois, né, como presidente. No momento em que eu decido comprar, e eu resolvo usar isso como um argumento também, e também nessa tentativa de conseguir furar esse bloqueio, acho que era muito mais da Joseita do que do próprio Ustra. Ele também acaba dizendo isso. Só que até aquele momento não tinha rolado ainda um contato direto com o Ustra. Como eu disse, eu sempre falava com a Joseita, então quando ela disse que ele aceitou conceder a entrevista, eu peço para falar com ele, para agradecer, né? E ela me passa o telefone e ele faz essa brincadeira, né? Se você não divulgar meu livro, eu vou torcer o seu pescoço. E dá uma risada, né? Foi isso mesmo que você acabou de escutar. No primeiro contato com a Cleide, o Ustra, o maior símbolo da tortura no Brasil, escolhe usar essa expressão: se você não divulgar meu livro, eu vou torcer o seu pescoço. Eu fico completamente assim, pasma, me vem aquele frio, né, na barriga, na espinha, porque não era uma brincadeira qualquer vindo de quem vem, né. Eu digo que esse foi o meu primeiro contato com ele e que, de certa forma, ele, né, relembra quem ele é. Depois de receber esse cartão de visitas, a Cleide pegou um avião para Brasília. Foi sozinha para uma cidade onde ela nunca tinha ido
e de repente estava ela lá, de frente para aquela casa com um muro de vidro transparente. Eles tinham me convidado para almoçar com eles e eu estava todo o tempo tentando evitar, né, essa exposição prolongada. Né, eu agradeci, disse que iria, enfim, né, almoçar antes de chegar na casa. E chegou, depois do almoço. E eu toquei a campainha, quem me recebeu, então, quem abriu a porta foi o casal, né, o Ustra e a Joseíta, mas logo aparece uma terceira figura. E isso sempre me intrigou muito, porque essa pessoa foi apresentada como um suposto sobrinho que também iria acompanhar a entrevista, queria gravar também a entrevista. Só que essa pessoa, ela tinha uma conduta, que eu costumo dizer assim, só faltou ele bater continência. Então, claro que eu posso estar teorizando aqui, mas me pareceu que era alguém vinculado ao exército, né? E não duvido que essas pessoas, né, tenham tido proteção do exército até o fim das suas vidas, né? E o que aumenta essa desconfiança da Cleide é que o Ustra toda hora trocava o nome desse suposto sobrinho, chamava ele por 2 nomes diferentes. Ele me apresenta, eu sempre troco, ele me apresenta como Paulo e depois chama de Pedro, ou me apresenta como Pedro e depois chama de Paulo. Isso tá gravado na entrevista também, né? Essas trocas que ele faz. E de fato essa pessoa ficou gravando a entrevista também, e toda vez que o Ustra, assim, chegava em algum momento mais tenso, né, ele acionava essa pessoa para verificar se de fato a entrevista estava sendo gravada. E aí era nesses momentos que ele trocava o nome. Bom, aqui vale um aviso, tá? A Cleide acabou de falar, isso era óbvio, a entrevista foi gravada pelo sobrinho, né, pelo suposto sobrinho, e pela própria Cleide, claro, que estava ali para isso. Então você talvez esteja se perguntando, a gente vai ouvir a entrevista aqui nesse episódio? E eu te respondo, não, a gente não vai ouvir a entrevista, por alguns motivos. Primeiro porque, além do livro, essa entrevista também vai gerar um documentário e o áudio da gravação está embargado para o uso nesse documentário, então eu não posso usar o áudio aqui. Mas mesmo se eu pudesse, tem uma questão também do desconforto que seria ficar ouvindo o tempo inteiro a voz desse homem, né? Esse é um podcast sobre jornalismo, a ideia aqui é contar os bastidores do jornalismo que a Cleide fez. Esse episódio é mais sobre a Cleide do que sobre o Ustra. Então vou combinar uma coisa com você. A gente vai ouvir a partir de agora alguns trechos curtinhos de um vídeo que a Cleide gravou naquele dia. E esse vídeo foi publicado no site da Zero Hora. Meu nome é Carlos Alberto Cleide Ustra, nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1932. Estou indo para os 82 anos, sou coronel do Exército, estou reformado já há bastante tempo. Eu comandei o Código 2º Exército de setembro de 1970 até janeiro de 1974. E o nosso objetivo lá era o combate das organizações terroristas que estavam tentando, através da luta armada, implantar o comunismo no Brasil. Eu ainda vou tocar mais 2 trechinhos ao longo do episódio, mas isso é só para você ter uma ideia da voz do Ustra naquele dia, na sala da casa dele. Era uma casa, assim, muito, muito sóbria, com muitos elementos e decorações, assim, de prata, com detalhes em madeira. Uma decoração sóbria, isso também me chamou a atenção, né? Não era uma casa... Eles moravam com as filhas, pelo menos foi o que me disseram, né? As 2 filhas também moravam naquela casa e o neto. Mas não era uma casa que tinha vida, né? Isso eu não comentei no livro, mas agora me dando conta, assim. Eu sou mãe de 3 crianças, então minha casa com criança, a gente sabe como é que é. E essa casa não tinha não tinha essa vida, pelo menos aquele espaço ali que me foi reservado, né? Era como se fosse uma sala de estar, assim, mas havia uma mesa no centro, onde eu deixei o gravador. Eu estava sentada de um lado, a Joseíta na outra ponta, e o Ustra estava como se fosse, assim, à minha direita, e com o gravador ali entre nós. E essa outra pessoa estava num outro cômodo, eventualmente aparecia, mas estava mais, né, na sombra, digamos assim. Então imagina aí esse cenário. E como eu vi o vídeo no site da Zero Hora, eu posso te contar que o Ustra estava sentado nesse sofá bege, meio amarelado, ele vestia uma calça escura e uma camisa de botão de manga curta quadriculada em azul e branco, a camisa para dentro da calça. Agora a gente vai entrar na entrevista propriamente dita.
E a entrevista, assim, ela foi com momentos muito tensos, então eu tentava intercalar blocos de perguntas, de temas mais amenos, né, eu cheguei perguntando quanto tempo fazia que ele não ia para o Rio Grande do Sul, se ele tinha saudades do Rio Grande do Sul, aquelas perguntas bem barriscas, né. Por que que ele escolheu morar em Brasília? E aí a entrevista começa. Bom, depois dessa introdução para quebrar o gelo, a entrevista começa de fato com uma pergunta que eu faço questão de ler aqui a íntegra da transcrição. A Cleide pergunta para o Ustra o seguinte: o senhor responde a processos por tortura, sequestro e ocultação de cadáver. Foi o primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador. Nos 3 anos e 4 meses em que comandou o DOI-CODE em São Paulo, dezenas de pessoas foram mortas pelo órgão. Ao longo desses anos, o senhor tem dormido bem à noite? Você entendeu o que significa abrir com essa pergunta? Inclusive correndo um risco enorme de ele desistir da entrevista ali mesmo, com 5 minutos. Eu não ponderei, a possibilidade de que ele poderia desistir, e que era muito real, né, nesse momento. Mas, assim, eu tenho um amigo um amigo que diz que eu sou uma grande contradição. Então, né, e o que eu digo no livro também, eu não representava nenhuma grande ameaça, ou seja, uma jovem repórter, né, com um tom de voz, então, amigável, digamos assim, listando ali todos os crimes dele, perguntando: "Olha, o senhor tem dormido bem à noite?" E ele respondeu todas as perguntas. Nessa primeira ele responde que sim, que sempre dormiu bem à noite, que nunca teve problemas de consciência porque nunca fez nada de errado. E ele dá uma resposta longa dizendo que as mortes não foram dentro do DOI-CODE, foram na rua, e ele tinha falado isso também na Comissão da Verdade, e cita a militância armada e começa a detalhar alguns casos. A Cleide até interrompe ele para dizer: o senhor não precisa entrar em cada um dos casos, mas ele segue e termina essa primeira resposta dizendo: não morreu ninguém lá dentro do DOI, com absoluta certeza eu posso te dizer isso. A Cleide emenda com a pergunta: o senhor participou ou tinha conhecimento da realização de sessões de tortura no DOI-CODE? Ele diz que não e diz aquela famosa frase de que pode ter havido excessos de ambos os lados. Ela ainda pergunta que tipo de excesso, ele diz que não lembra. Eu vou até aproveitar para mostrar outro trechinho daquele vídeo da Zero Hora, porque tem um momento do vídeo em que ele aponta o número de mortos na ditadura como algo ínfimo. Felizmente, nós vencemos essa luta com um número ínfimo de mortes, e só de 500, em comparação com os outros países, foi muito mais, só 500 mortos. Se não fosse a nossa dedicação e a do Exército, o número de mortes, se fosse igual aos outros países, teria sido muito maior, teria sido da ordem de 150 mil. Então nós cumprimos com o nosso dever e conseguimos um pleno êxito em 3 anos. Eu me sinto recompensado por ter ajudado o Brasil a não passar para o comunismo e se manter na democracia. A entrevista vai seguindo, sempre com a Cleide contestando as respostas, contra-argumentando com informação sempre que era necessário, até que chega um momento em que o Ustra, talvez por um descuido, ele faz uma coisa que ele nunca tinha feito, que é admitir uma prática de tortura. A prática do interrogatório contínuo, que é quando a pessoa é interrogada por muito tempo seguido, sem interrupção, sem o direito de dormir, de descansar, e isso é considerado tortura. Costumo dizer que essa entrevista foi o mais próximo que ele chegou de uma confissão, porque a pergunta que eu faço é exatamente assim: "Bom, mas no seu livro o senhor diz que no momento em que o militante era preso, se iniciava uma batalha contra o tempo. Mas como é que vocês faziam então, né, para obter as informações e nã-nã-nã?" E aí ele diz: "Ah, né, a gente tentava vencer pelo cansaço, deixava a pessoa sem dormir, né, isso fazia." Mas aí ele se dá conta e aí ele começa assim: "Não, mas isso era muito raro de acontecer, né." O que eu sempre pensei foi: esse era um momento que eu poderia ter olhado para ele e ter dito: "Bom, o senhor acabou de admitir um tipo de tortura." Mas eu acho que, dada toda aquela tensão, e em determinados momentos, assim, que me vinha essa consciência de: "Olha onde eu estou, né, na frente de quem que eu estou, na casa dessa pessoa, né, quantas pessoas no tempo de ditadura, desapareceram e enfim." Eu deixei passar. Quer dizer, não é que eu deixei passar, eu não contestei, eu não apontei ali a contradição.
E eu também percebi que ele percebeu e ele tenta dizer que não, mas isso era muito difícil de acontecer, porque quando a gente pegava a pessoa, a gente já tinha o histórico e não sei o quê, barará, barará. A Cleide teve que medir o tempo todo essa estratégia para não esticar muito a corda, né? O que ela fez foi alternar esses momentos de confronto com outros momentos de perguntas mais amenas. Essa sessão do jornal também tinha esse padrão de pedir para a pessoa fazer análises, dar opiniões. A única exigência, assim, que eles fizeram durante o processo de negociação da entrevista foi que eu enviasse alguns exemplos de perguntas. E enviei algumas perguntas, porque essas entrevistas elas seguiam esse modelo, quer dizer, eu ouvia, né, a pessoa sobre a sua trajetória, mas também a sua opinião sobre temas factuais e relevantes. Então também foi, a minha estratégia, né, para não entregar a minha pauta para eles, foi enviar essas perguntas, justamente, assim, sobre, né, a opinião deles sobre alguns assuntos mais específicos. Você certamente não enviou a pergunta: o senhor tem dormido bem à noite? Essa não Não, estava na pré. não, porque senão ele não iria me receber, provavelmente. Essas perguntas mais genéricas, pedindo para ele analisar o cenário político, foram quebrando um pouco os momentos de tensão, mas toda hora voltava ao assunto da ditadura, das torturas. E na reta final tem a pergunta: o senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor fez em toda a sua vida? Ele dá uma resposta curta, diz que não tem nada para ele se arrepender, e a última pergunta é: como o senhor gostaria de ser lembrado pelas futuras gerações? Aí ele diz que gostaria de ser lembrado como um soldado militar que cumpriu ordens, que lutou com dignidade, com humanidade, e ele ainda sublinha: humanidade principalmente. Termina dizendo que não cometeu maldade e não cometeu nada de errado. No vídeo publicado na Zero Hora, ele também nega todos os crimes, e aqui a gente vai ouvir a voz dele pela última vez nesse episódio. Denúncias existem. Eu não posso dizer que houve excesso de ambos os lados, mas denúncias podem existir. Agora, todas eu rebato com provas e com documentos. Não existe nenhuma denúncia contra mim que eu não possa rebater com provas e com documentos. Que não houve crime nenhum da minha parte. Você que está escutando, você lembra que eu falei lá no início do episódio que a entrevista terminou com uma cena estranha e meio surreal. É nesse ponto que a gente chega agora. Depois da última resposta, a Cleide fala: tá bem, então é isso. E a Joseíta, esposa do Ustra, pergunta: posso mostrar uma coisa pra você, já que acabou? Sim, essa é uma história bizarra, né? Eu citei ela na entrevista também, que foi publicada no jornal, que foi muito, muito marcante para mim. Mas a entrevista termina, né? E a Joseíta, eu só gravo ela falando as últimas falas, que é como termina o livro, né? É justamente ela falando: já que você terminou, então deixa eu te mostrar uma coisa. Eu desligo o gravador. E esse também é um dos arrependimentos de não estar acompanhada, porque não teve ninguém que fotografasse isso, que registrasse. E eu fiquei tão chocada com o que aconteceu que eu não consegui nem contestar. Eu já não tinha mais energia para nada depois de 2 horas e meia, e ainda mais numa situação que eu não estava à espera, né? Ela: quero te mostrar uma coisa. E aí ela entra, e aí fica, né, o Ustra ali, aquele clima meio tenso ainda, né? Eu olhando as anotações, né? Já com o gravador desligado. E ela volta com o álbum. Então, quando eu vejo ela com aquele álbum na mão, imaginei que era um, sei lá, álbum de fotografia, de família, né? E aí eu começo a olhar aquele álbum, e é o álbum que ela começou a fazer para as filhas deles, né? Na época das primeiras denúncias da Beth Mendes, ou seja, 1985, 86. A gente ainda não citou aqui a Beth Mendes, então só para explicar, Beth Mendes é a atriz muito conhecida de várias novelas, que também tem uma história de militância política. Em 1970, ela foi presa e torturada pelo Ustra. No início do processo de redemocratização, em 1985, ela se tornou deputada federal e, numa viagem ao Uruguai, ela reconheceu o Ustra, que naquela época atuava na Embaixada Brasileira em Montevidéu. Quando voltou para o Brasil,
A Beth foi ao presidente José Sarney e denunciou o Ustra publicamente como torturador. Eu denunciei ao presidente Sarney, o presidente não impôs nenhuma restrição e eu denunciei no Congresso. Essa é a Beth Mendes numa entrevista ao programa Tecendo o Amanhã, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, em abril de 2022. De qualquer maneira, essa denúncia valeu porque revelou ao país o agente da tortura, da morte e da violência, um dos agentes, para nós podermos abrir o reconhecimento ao pior lado da nossa sociedade que ali está. E a partir daquele momento, a Joseíta começa a montar esse álbum, com registros da carreira do marido, com anotações, alegando que era um material para depois mostrar para as filhas. Um álbum com recortes de jornais, fotografias do Ustra, com coisas deles, da carreira, né? E cartas e textos, assim, escritos à mão, provavelmente por ela. Mas o que me impacta muito é que num determinado momento eu viro uma das páginas e tem uma fotografia, uma imagem, né, eu não sei, já não me lembro se era uma fotografia, provavelmente era um recorte de jornal, né, de um homem pendurado num pau de arara. E aí eu vejo aquilo e penso, por um lado, fico muito dividida, assim, por um lado eu queria não ter visto aquilo, por outro lado eu naquele dever do tipo: "Bom, mas eu preciso confrontar, né, eu preciso perguntar algo", e eu não consigo terminar a minha contestação, né, porque eu abro aquilo e já, assim, olhando para ela, olha, mas, né, diante de imagens como essas, assim, como negar, né, e aí ela me interrompe, ela: "Pois é, minha filha". Eu vou só fazer uma intervenção aqui para o caso de você que está ouvindo não saber o que é um pau de arara. Eu vou evitar fazer uma descrição gráfica, porque isso pode ser um gatilho para algumas pessoas, mas, resumindo, é uma barra de metal em que a pessoa fica pendurada por um longo período, de cabeça para baixo, e os efeitos no corpo são terríveis. No álbum tinha uma foto de uma pessoa pendurada num pau de arara. Eu não parei para refletir bem, assim, sobre o porquê, se isso deve ter tido um efeito psicológico, né, por que que a pessoa agiria assim, né, por que que no final da entrevista ela vai me mostrar aquele álbum? Porque eu fico tão impactada que eu não consigo fazer nada além de, né, esboçar um comentário, né, uma espécie de comentário, pergunta, que não consigo nem concluir, que ela me interrompe, eu fecho o álbum e tudo que eu quero é sair dali. Mas depois, claro que eu fiquei pensando muito sobre quem faz um álbum desse gênero para crianças, que na altura, as filhas, né, do casal eram crianças. Por mais que, bom, então é o álbum que eu vou fazer para as minhas filhas, mas elas só vão ler quando elas forem adultas, mas com uma imagem terrível dessas, de um homem pendurado num pau de arara. Mas foi muito, muito simbólico. De novo, de onde eu estava, com quem eu estava, lidando, e de certa forma acho que tem um quê aí de sadismo, né, porque uma pessoa, um casal, né, preservar um álbum desses. Eu não sei qual sensação essa cena despertou em você que está ouvindo, mas em mim, como eu falei lá no início, é como se fosse a cena final de um filme de terror, como se fosse uma confissão sádica, não verbal, sabe? Onde está implícito um orgulho de tudo que aquele homem fez. Ou seja, depois de 2 horas e meia de entrevista, com o Ustra negando os crimes o tempo todo, quando o gravador é desligado, a esposa pega um álbum de recordações e deixa a Cleide ver uma imagem de tortura. Como quem diz, ele nunca vai falar isso pro seu gravador, mas olha aqui, ó. Entendeu? Na hora a Cleide ficou sem reação e ela ainda tentou voltar nesse assunto tempos depois. Ela chegou até a cogitar escrever uma biografia do Ustra e falou de novo com a Joseíta. Eu retomei o contato alguns anos depois, quando, enfim, o Ustra já tinha morrido, o Bolsonaro já tinha sido eleito, contato por e-mail com ela, porque a minha ideia era retornar lá, era tentar, né, de novo ter o acesso, mas ela me respondeu alguns e-mails contando como ela tinha se engajado, né, na campanha do Bolsonaro, enfim, como é que ela estava lidando
lidando com luto depois de tantos anos de casamento, mas no momento em que eu disse que eu tinha a intenção de escrever um livro, ela nunca mais me respondeu. Naquele dia, em fevereiro de 2014, a Cleide saiu da casa levando o gravador, as anotações e o livro do Ustra, né, que ela tinha comprado, com uma dedicatória que ele tomou a iniciativa de fazer ali na sala. É como eu estava com o livro na mão, ele fez uma dedicatória para o livro. E depois, já de volta para casa, ela ainda recebeu pelo correio algumas fotografias que o casal enviou. O Ustra posando com a farda do exército, ele e a Joseíta em cerimônias, sorrindo. Essas imagens estão no livro da Cleide também. As fotografias, chegou um determinado momento em que eu queimei essas fotografias. Agora, o livro não. Porque o livro não deixa de ser um documento histórico também. Por pior que seja, por mais mal escrito que esteja, é um documento histórico. E o que eu recomendo para você, ouvinte do Vida, é que você compre e leia o livro da Cleide, Confissões de um Torturador, a última entrevista do Coronel Ustra. Esse livro, sim, um documento histórico com a abordagem correta, para a gente não esquecer o que aconteceu. Inclusive, no capítulo final, a Cleide inclui pequenas biografias de vítimas da ditadura que foram impactadas de alguma forma pelo Ustra, de acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Eu fiz esse trabalho de pesquisa buscando todos os nomes em que o Ustra aparece na cadeia de responsabilidade, porque o que a Comissão Nacional da Verdade faz não é colocar um culpado, né, é colocar uma cadeia de responsabilidade que vai desde, né, sei lá, o torturador, o policial, até o presidente da República na ocasião. E todos o que o Ustra aparecia, eu coloquei nesse capítulo final, que são, então, 60 pessoas. E eu acho que é chocante a gente ler, né, essas biografias, porque nós estamos falando, na maior parte dos casos, de pessoas muito jovens. De jovens, de estudantes, de idealistas, enfim, mas há todo tipo, né? Há imigrantes, pais de família, mulheres. Eu acho que olhar para essas histórias, né, dessas pessoas que perderam as suas vidas, faz a gente ter essa dimensão, né, do que foi e justamente humanizar e não perder essa noção também, né, de que é um risco iminente também, né? Que não é algo, uma história que passou. É uma ameaça que está sempre nos rondando, de certa forma, né? Não só a sociedade brasileira, mas hoje, cada vez mais, o mundo como um todo, né? Nesse momento também tenso e de tantos retrocessos que a gente vive. E se você tem alguma dúvida de que a gente está sendo assombrado por retrocessos, não esquece que a gente acabou de passar por uma tentativa de golpe de Estado que seria executada por integrantes das Forças Armadas e liderada por um homem que tem, no Carlos Alberto Brilhante Ustra, o seu maior herói. Então eu agradeço demais a Cleide pela conversa e principalmente pela coragem de ter atravessado aquele muro de vidro naquela casa em Brasília em 2014 para produzir esse documento histórico. Obrigada. Obrigada por ter lembrado, por ter lido o livro também, né? Muito bom também ouvir o retorno assim, de um colega, né? Também com esse olhar. Esse é o Vida de Jornalista. A gente está no meio de uma trilogia de episódios sobre jornalismo e ditadura. Se você não ouviu o episódio anterior, busca aí. É sobre uma pesquisa importantíssima que mostra a colaboração da Folha de São Paulo e do Grupo Folha com o regime militar, inclusive emprestando carros do jornal que foram usados para espionar, sequestrar e assassinar pessoas. Eu sou o Rodrigo Alves, sou responsável por todas as etapas de produção do Vida, a pauta, a entrevista, o roteiro, a apresentação, a edição. Nesse episódio sobre a ditadura eu também estou criando sozinho a trilha sonora, então todas as músicas que você ouviu aqui, inclusive essa que está tocando aí agora, eu mesmo criei juntando pedacinhos de instrumentos numa plataforma chamada Soundtrap. E se você quer aprender a contar as suas histórias em áudio passando por todas essas etapas, eu te convido para a Oficina de Podcasts. São 5 encontros online com gente do país inteiro, tem inscrição aberta e eu vou adorar ter você na próxima turma. Então corre lá no site oficinadepodcasts.com.
E saindo daqui, a minha dica de hoje da Rádio Guarda-Chuva é o ótimo podcast Economia do Futuro, da Melina Costa, sobre transição energética para uma economia de carbono zero. Tem muita informação com um olhar crítico, mas otimista. Então vai lá ouvir a Melina no Economia do Futuro e segue os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que tem muito conteúdo jornalístico de qualidade em áudio. Conta pra mim o que você achou desse episódio aqui, marca o Vida nas suas redes, isso é muito importante de verdade. Faz esse episódio circular por aí. Eu quero saber o que você tem achado da nova temporada. A gente se encontra de novo daqui a 2 semanas, combinado? Um beijo, um abraço e ditadura nunca mais.